Duas freiras brasileiras foram feitas reféns por extremistas islâmicos em Moçambique, país do continente africano que fala português. Os ataques terroristas se intensificaram nos últimos dias. Cidades foram incendiadas, civis mortos e ônibus metralhados. Quem conta é um bispo brasileiro que vive em Moçambique há quase 20 anos. A irmã Inês é paranaense e está em Moçambique há 17 anos. É uma das freiras mais antigas em missão no país, que tem o português como língua oficial. A irmã Eliane é de São Paulo e há 3 anos trabalha como missionária na África. Elas atuam numa região que virou alvo de terroristas islâmicos. No dia 11 de agosto, as duas brasileiras foram feitas reféns. Os insurgentes, eles dominaram toda a cidade de Mocimboa da Praia. Então, elas estavam com eles, assim como estavam outras pessoas também, homens e mulheres e crianças, que estavam sob o cuidado delas, das irmãs. Mesmo em cativeiro, as irmãs seguiram com a missão de acolhimento. Algumas pessoas idosas não puderam sair do lugar, não conseguiram fugir. Então, elas ficaram durante muitos dias levando comida para esses idosos. Só no início deste mês, depois de 24 dias, elas foram libertadas. As duas chegaram bastante debilitadas, uma delas com malária, com febre um pouco alta, e elas vão precisar de alguns dias de bastante repouso e de cuidados médicos, e também psicológico. Dom Luiz Fernando Lisboa nasceu no interior do Rio de Janeiro e vive há 19 anos em Moçambique. Ele é bispo de Pemba, capital de Cabo Delgado, a província que tem sofrido os ataques terroristas. Ele tem sido um porta-voz sobre a situação de Moçambique e mantém uma relação estreita com o Papa Francisco. Ele foi praticamente o primeiro a saber que as irmãs já estavam conosco. Eu informei logo em seguida. Dom Luiz explica um dos motivos que podem ter contribuído para essa onda de violência. Um dos motivos é por causa da pobreza da nossa região. Houve um esquecimento por parte dos governos passados e do atual de investir nessa região. Eles exploraram muito esse sentimento de exclusão, esse sentimento de falta de presença do Estado, de falta de oportunidade, de trabalho, de renda, né? E foram assim cooptando as pessoas, alguns jovens, né, para essa causa. Nos últimos 3 anos, já houve em Cabo Delgado 563 conflitos armados, praticamente um a cada 2 dias. Eles resultaram na morte de quase 2.000 pessoas, sendo mais da metade civis. Na semana passada, ataques destruíram um resort frequentado por estrelas de Hollywood e outras construções de luxo. Um ônibus também foi alvejado. 4 passageiros ficaram feridos. Cerca de 250 mil pessoas já abandonaram as áreas de conflito, com medo. Mas quem são esses grupos que espalham pânico no norte moçambicano? É um grupo extremista islâmico. Nesse ano, quando começaram a atacar cidades, eles começaram então a falar que eram membros do Estado Islâmico. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nesta foto divulgada pelo grupo em março, também pelas redes sociais, homens ostentam a bandeira do Estado Islâmico em frente a uma sede da polícia moçambicana. Nós sabemos que o modo de operação do Estado Islâmico é que eles querem mais territórios, eles querem muito mais territórios para todas as áreas ao redor da Tanzânia, ao redor da Zâmbia, Zimbábue, países vizinhos de Moçambique que são muito pobres e muito frágeis em termos de segurança pessoal e de exército. É muito fácil para eles ter alguma insurgência ao longo das fronteiras. Eles querem o estabelecimento de um califado ali, de um Estado, né, de confissão islâmica radical naquela região. Isso que é importante, né? Não é de forma alguma um conflito principalmente religioso. Queremos bandeira de La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Também usar lei que está no Corão, como Allah que falou. Essa região está na rota do tráfico internacional, principalmente de heroína e marfim. Há miséria, mas também riqueza mineral por aqui. Rubis da melhor qualidade, sem falar da descoberta de gigantescas reservas de gás natural que passaram a atrair a cobiça de grandes potências mundiais. Eram esperados investimentos de 100 bilhões de dólares até 2030.
e isso incluindo empresas brasileiras. Eu não acho que esse problema, que é localizado, vai impedir os investimentos. Ele pode atrasar, ele pode dificultar, mas não vai impedir porque esses investimentos são fundamentais para o país e também são muito importantes para aquelas empresas internacionais que já se comprometeram a fazê-lo. Preocupado com a imagem internacional do país, o governo de Moçambique tem dificultado o trabalho da imprensa, de acordo com o Comitê para Proteger Jornalistas na África. Essa se tornou uma área proibida para jornalistas. E nos poucos lugares onde conseguem trabalhar, os repórteres são presos, processados, assassinados. Não é só a violência dos radicais islâmicos que leva medo à população. A Anistia Internacional pediu ao governo de Moçambique que apure urgentemente denúncias de que soldados das forças de segurança do país estariam torturando e matando suspeitos de terrorismo. Na nossa investigação, a gente expõe torturas e maus tratos cometidos por militares moçambicanos, possivelmente contra insurgentes. As vítimas desses casos podem ser também civis ou só insurgentes? Isso, as vítimas também podem ser civis, são execuções extrajudiciais, né? Não teve um julgamento, não teve como analisar a culpabilidade daquelas pessoas. Comunicado de imprensa. O porta-voz do Ministério da Defesa acusa os próprios terroristas de terem praticado essas torturas, usando fardas e armas militares roubadas do exército de Moçambique para desacreditar o governo. A União Europeia classificou como extremamente chocante a denúncia da Anistia Internacional e pediu uma investigação independente e imparcial. Têm sido recrutados à força. O Fantástico procurou o governo de Moçambique e a embaixada em Brasília, mas não teve resposta. A preocupação com o que está acontecendo em Cabo Delgado já cruzou as fronteiras com países vizinhos. Por aqui há quem defenda que Moçambique precisa de ajuda internacional para frear o terrorismo, antes que isso se espalhe por todo o país e também pela região sul da África. O presidente sul-africano Cyril Ramaphosa disse que esse assunto precisa ser tratado pela região com mais seriedade. Para o bispo brasileiro, Cabo Delgado precisa de um olhar mais humanitário também. Por isso, ele ainda coordena um grupo de mais de 100 missionários, 20 deles brasileiros, capazes de arriscar a vida pelo outro. Quando o povo mais precisa, é que o missionário precisa estar presente. Eu tenho fé de que o meu trabalho, de que o trabalho nosso, que todos estão procurando fazer, é importante e vai ajudar a aliviar o sofrimento de muita gente.